Olá, pessoal. É com muito entusiasmo que a gente se encontra neste novo módulo que estamos iniciando. Uma disciplina que tem tudo a ver com o que a gente já discutiu nos módulos anteriores, né? Então, é uma disciplina que é muito esperada por vocês, que é a de estágio, né? Estágio supervisionado 1. E nessa disciplina de estágio, nós vamos estar aliando toda a nossa teoria com a prática. É o momento em que vocês vão para a escola e vão colocar em prática alguns dos conhecimentos adquiridos na nossa disciplina. Então é muito prazeroso para mim estar com vocês nesse momento, onde a gente discutiu várias questões ligadas à educação infantil e que nesse momento vocês vão verificar como isso acontece na escola. Então nessa aula de hoje, nós vamos discutir o estágio supervisionado e a formação de educadores para a educação infantil. Primeiro tópico é a importância da formação do professor para atuar na educação infantil. Então, nós vamos falar qual a importância que tem dessa formação do professor para atuar nesse campo, porque nem sempre foi assim, né? O professor não tinha tanta importância a formação dele para atuar na educação infantil quando começaram a existir as escolas de educação para crianças. Então, olha só. A educação infantil ainda não fazia parte da educação básica. Vocês se lembram que no começo da criação das escolas de educação infantil, ela não fazia parte da educação básica, fazia parte do ensino fundamental 1, que é hoje o primeiro ano, né, que é a alfabetização, até o ensino médio. A educação infantil ficou à parte durante muito tempo da história da educação, porque não se via tanta importância nessa educação de crianças pequenas. Vocês se lembram que a gente falou muito sobre a questão da educação assistencialista, né, que era voltado para as crianças na época do surgimento desses espaços onde as crianças pequenas ficavam. Então, não tinha essa importância. Então, como ela não fazia parte, não fazia parte da educação básica, não se dava importância. Com essa falta de importância, nós temos aí também a desqualificação do profissional da educação infantil. Então, durante algum tempo, esse profissional também não tinha-se a preocupação com o profissional e com a qualificação desse profissional, né? Então, quem poderia assumir esse espaço de educador de crianças, ou então nem era educador de crianças, mas sim de cuidador de criança? Uma pessoa que tivesse um amor maternal, que tivesse paciência, que tivesse cuidado com as crianças. Então, não exigia uma qualificação profissional para esse professor, para essa pessoa que trabalhava na educação infantil. E a identificação da professora de educação infantil. Como eu falei, ela era identificada como uma tia boa, carinhosa, que se preocupava com a criança, mas só no sentido de cuidar, de dar banho, da alimentação, né? Se ela estava tendo sono dela. Então, aquela tia carinhosa, paciente, para passar um período do dia com aquela criança. Então, essa era a identificação das professoras de educação infantil, as tias, carinhosas e cuidadoras das crianças. Bom, mas nem sempre foi assim, tiveram avanços. Então, nós vamos ver agora quais foram os avanços e como eles começaram. O primeiro avanço foi a inclusão da educação infantil como etapa integrante da educação básica. Quando a educação infantil passou a fazer parte dessa educação básica, que aí se contava que desde a educação infantil até o ensino médio, que são níveis de educação, estava integrado, passou-se a ter um olhar diferenciado para a educação infantil. Outro avanço que contribuiu foi a reorganização dos currículos, dos cursos de pedagogia, habilitando o docente para essa primeira etapa da educação. Então, durante algum tempo também, como a educação infantil não tinha tanta importância, os cursos para a formação de professores não eram voltados para professor de educação infantil. Então, os cursos de pedagogia eram voltados para o ensino fundamental 1,
para habilitação para trabalhar com as matérias do ensino superior, para ser professor de curso de nível superior, para a gestão escolar, né, organização do espaço escolar, que era a questão da supervisão escolar e também de orientação. Depois, no decorrer dos cursos, foi organizando-se dentro dos currículos curso de pedagogia voltada para essa primeira etapa da educação, que é o ensino a educação infantil. Outro avanço foi o lançamento do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o RECENEI, em 1998, e dos Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil em 2006. Então, olha só, 2 documentos que vieram respaldar a educação infantil. O RECENEI, vocês sabem que ele é um guia de reflexão para os professores, nós já trabalhamos eles em outras disciplinas, que ele apresenta algumas orientações para os professores sobre a educação infantil, sobre os conteúdos, sobre a matriz curricular da educação infantil, sobre a organização do espaço e tempo. E o outro documento, que é o ligado à qualidade da educação infantil, ele vem também abordar como deve se compor a educação infantil, quais são os critérios dessa qualidade, o que uma escola de educação infantil precisa ter para ser de boa qualidade. Então, esses documentos também, eles trouxeram um avanço muito grande para a educação infantil, porque existiam, sim, vários espaços que eram destinados à educação das crianças pequenas. Só que esses espaços não eram estruturados da mesma forma, não eram organizados da mesma forma. E a partir desses documentos começou a se pensar numa qualidade. Então, as escolas teriam que ter pelo menos um padrão de qualidade. Outro avanço foi a regulamentação profissional. Esse avanço, ele trouxe a regulamentação dizendo o seguinte, que para o professor trabalhar na educação infantil, ele precisava ter uma formação básica, que é até hoje, né, exigida para trabalhar com crianças pequenas, é a formação no magistério. Então, tinha-se a nível médio um curso chamado magistério, que é a nível médio, não de nível superior, onde as pessoas que fizessem esse curso teriam e estão até hoje habilitadas para trabalhar com a educação infantil. Após esse curso de nível médio, magistério, aí temos o nível superior. Então, hoje a gente encontra ainda em creches, em escolas de educação infantil, esse profissional, que às vezes não tem um nível superior, mas tem esse curso de magistério a nível médio. E ele está amparado por lei a exercer essa função como professor. Hoje, a gente procura, né, o MEC procura, as faculdades privadas também, está levando essa formação para que esse professor que tem só o nível médio possa também se formar e ter também uma formação a nível superior. E por isso surgiram aí um boom na educação à distância também, que trouxe a possibilidade das pessoas que moram nos municípios mais distantes dos centros avançados, estar estudando também, e até quem está também no centro avançado, que é uma modalidade de ensino que traz várias vantagens para quem faz. Então, acabou-se dando mais importância a essa formação e o professor tendo mais possibilidade de buscar essa formação também superior. Outro avanço foi a inserção da educação infantil como nível de ensino na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 94/96, que é quando ela passou a fazer parte da educação básica, ela teve inserção dentro da lei. E essa lei, a LDB, ela traz toda a regulamentação da educação infantil. E isso foi um avanço, porque aí deixou de ser uma coisa que foi criada para atender as crianças pequenas, porque os pais não tinham onde deixar, precisavam trabalhar. Não, agora as crianças precisam ir para a escola. E a lei traz toda essa regulamentação. E outro avanço que foi o atendimento deixa de ter caráter assistencialista. Então, a educação
infantil passou de ter aquele caráter só de cuidar, da criança ser guardada num espaço seguro, com pessoas que tivessem carinho, paciência e todo jeito para cuidar delas. E passou a ser pensado um espaço onde realmente aconteça a educação, onde as crianças tenham a possibilidade de estar no espaço com toda a segurança, com todo o carinho, mas que também se desenvolvam, que aprendam, que possam socializar o seu conhecimento e aprender uns com os outros. Então, esses foram os avanços. E agora, nós vamos ver o aspecto legal que regulamenta o estágio. Esses aspectos, eles estão assegurados na LDB, em seu artigo 67, que afirma, parágrafo 1, a experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. Então, olha só, a partir desse artigo, foi dado a importância do porquê do estágio dentro do curso de pedagogia, dentro do curso que trata também com as licenciaturas. Todo professor deve fazer durante o seu período de formação superior o estágio, e isso está regulamentado na lei. Bom, agora nós vamos ver que o estágio supervisionado na educação infantil tem uma relação entre teoria e prática. Quando isso começou a fazer parte do curso de pedagogia, passou a ter a sua importância a partir da lei, da mesma lei que a gente acabou de falar, a LDB, ao ampliar o conceito de educação básica, incorporando a educação infantil no atendimento de crianças nessa faixa etária. Então, olha só, gente, cada curso de formação para professor de licenciatura tem o seu estágio. Por que vocês estão fazendo estágio e agora o estágio 1 é voltado para a educação infantil? Porque a habilitação de vocês também dará a oportunidade de vocês trabalhar com a educação infantil. Então, vocês precisam conhecer esse espaço. Vocês precisam ver se a teoria que vocês estão estudando se relaciona com a prática, com o dia a dia da escola. E isso tudo está incorporado na lei, que é essa lei maior que rege a nossa educação. Dentro dessa lei, dentro desse estágio, a gente procura vivenciar vários desafios, mas também perspectivas, né? Por que a gente faz o estágio? Por que vocês são levados a visitar uma escola, mesmo aqueles que já atuam na escola? Porque muitos de vocês devem se perguntar, nossa, mas eu trabalho na educação há tanto tempo e vou ter que fazer o estágio? Sim, você vai ter que fazer. Por quê? Porque todo esse tempo que você trabalhou, você teve muito da prática. Você foi aprender fazendo. Agora você está vendo a teoria e agora você tem a possibilidade de aplicar essa teoria numa prática. E por isso é muito importante que o estágio seja feito. Então vamos ver as perspectivas de se fazer o estágio na educação infantil. No atual contexto, permite um trabalho amplo e bem estruturado, pautado na pesquisa. É o que eu acabei de falar com vocês. Vocês têm toda a teoria agora, e aí vocês vão aplicar na prática. Então, esse trabalho que vocês vão fazer, esse estágio que vocês vão fazer na escola, vai estar bem estruturado, aliado ao quê? As pesquisas que vocês fizeram, a parte teórica que vocês tiveram, juntamente agora com a pesquisa de campo que vocês vão fazer, com as descobertas que vocês vão fazer. Outra perspectiva é contribuir para a formação dos alunos, futuros professores, bem como a instituição parceira como um todo. Então, é uma perspectiva também, contribuir com você na sua formação, mas também com a escola que você vai estagiar, porque você vai levar ideias novas, você vai passar uma visão do que você tem da escola, então vai contribuir também com a realidade da escola. Desafios. Há dificuldades e resistência dos alunos estagiários em se envolver, uma vez que muitos já são professores atuantes. Então, vários de vocês já atuam na educação. E aí isso traz uma dificuldade, que eu peço para que vocês deixem essa dificuldade e tenham um novo olhar para essa atuação de estágio. Que vocês possam aliar esse momento com tudo que vocês estão estudando durante o nosso curso.
A instituição parceira vê com desconfiança a presença dos alunos estagiários. Então, muitas vezes, vocês vão ser recebidos, podem ser recebidos com um certo olhar de desconfiança. Então, não se preocupe com esse olhar, né? Se coloquem de forma tranquila, com uma postura ética diante da direção da escola, diante do grupo que você vai estagiar, para que você mostre para aquele grupo que você vai fazer parte durante algum tempo, que você está ali para contribuir e não para trazer críticas, para bagunçar a organização do trabalho deles, mas que você possa contribuir no trabalho deles. O tempo nem sempre é tão disponível para o envolvimento de todos, então, às vezes, nem todos podem participar ao mesmo tempo. Há também uma falta de compromisso com a educação de qualidade e democrática da própria educação infantil. Então, muitos não têm essa preocupação de que na educação infantil precisa haver esse espaço de discussão, esse espaço democrático da escola. Então, é importante que vocês também façam isso durante o estágio de vocês, que nesse período seja um espaço de discussão, de novas descobertas para vocês e para a escola que vocês vão estagiar. Por último, concluindo a nossa aula, o estágio deverá constituir-se em uma oportunidade que possibilite um espaço para debates, reflexões e aprendizados, tanto para os alunos estagiários quanto para os demais envolvidos, como a comunidade escolar e o professor orientador de estágio. Nessa perspectiva, o tempo reservado ao estágio supervisionado deverá ser bem aproveitado e melhor otimizado, valorizando a docência e o próprio curso de pedagogia. Então, que vocês possam aproveitar de forma bem criativa, de forma ética, esse espaço do estágio, e que esse estágio possa contribuir na sua formação, que possa contribuir também na escola onde vocês vão estagiar. E nós vamos, no decorrer do curso, estar discutindo mais sobre a questão do estágio. Então, até mais!